Todo surdo sabe Libras? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente e eu trouxe a resposta nesse vídeo. Então vamos lá. Não, nem todo surdo sabe Libras, mas antes da gente discutir sobre isso, a gente precisa lembrar que as pessoas, sejam elas surdas ou ouvintes, têm o direito de escolher o meio com os quais querem estabelecer a sua comunicação. Diante disso, a gente tem aí no mundo surdo diversas maneiras de comunicação. As mais comuns são surdos que utilizam a oralização, ou seja, a fala, e fazem leitura labial, às vezes não fazem, mas na maioria das vezes fazem. Existem surdos que utilizam aparelhos auditivos e implante coclear para se comunicar e se comunicam através de línguas orais, tá? Ouvem e se comunicam através de línguas orais. E existem surdos que utilizam língua de sinais para se comunicar. Essas são as formas de comunicação mais comuns. Existem surdos, existem pessoas que estabelecem ainda outros tipos de comunicação que os são mais viáveis, mais fáceis, né? Facilitam sua vida, mas aqui estão as mais comuns que a gente encontra aí no universo surdo. Vale lembrar que cerca de 80% dos surdos do mundo são analfabetos nas línguas escritas. Então, o que acontece muitas vezes é que quando há uma dificuldade de comunicação entre um surdo e um ouvinte, o ouvinte pega um papelzinho, escreve o que quer e mostra para o surdo. E aí a gente se depara com a situação de muitos surdos serem analfabetos e muitos surdos, apesar de alfabetizados, a gente sabe que no Brasil o nosso cenário educacional não é dos mais belos e para o surdo ainda fica mais difícil porque a forma de alfabetização precisa ser diferenciada e na maioria das vezes a gente não tem isso, então acaba que a alfabetização do surdo também é precária, então eles têm dificuldades com o português em maioria e quando não é isso, são analfabetos na língua escrita, então não adianta você mostrar o papelzinho que a maioria dos surdos não vai entender. Hoje, então, o bilinguismo português e Libras é a forma mais aceita para alfabetizar o surdo. Então, o surdo ele aprende como língua 1, língua mãe, sua L1, né? A Libras e depois ele aprende o português, ok? Então, ele aprende o português em Libras, tá? E aí, ele é bilíngue, ele fala Libras e fala português, mas ele escolhe qual ele vai utilizar para se comunicar aí como principal, ok? Mas acontece, como já foi comentado, que nem todo surdo tem oportunidade dessa educação bilíngue, tá? Então, o que acontece? As oportunidades que cada surdo teve no decorrer da vida, elas vão ser fatores cruciais, vão definir a forma que ele vai escolher para estabelecer a comunicação. E cabe a nós respeitarmos essa decisão, né? Respeitarmos a decisão dos ouvintes, respeitarmos a decisão dos surdos e sempre optarmos por o quê? Sermos agentes de inclusão na sociedade. Então, todo surdo sabe Libras? Não, mas agora você já sabe as formas de comunicação utilizadas pelo surdo e lembrando que a Libras ela é uma das formas mais utilizadas e como você já sabe o português, você vai conseguir se comunicar com aqueles surdos que são oralizados, fazem leitura labial ou utilizam de tecnologia para ouvir. E aí, se você souber Libras, você consegue se comunicar então com a outra parcela de surdos que escolheu a língua de sinais para se comunicar. Eu te aguardo no próximo vídeo para a gente aprender mais juntos. Tchau, tchau!